Durante um evento em Paris, o ministro Gilmar Mendes defendeu a regulação das redes sociais. Para ele, isso não fere a liberdade de expressão. O magistrado afirmou que as empresas como Google e Facebook atuam ativamente no controle do conteúdo online, manipulando os usuários. Regular as redes sociais não é tolher ou, de qualquer forma, mitigar o direito fundamental à liberdade de expressão. Primeiro ponto, as plataformas digitais não são meros condutores de informação, mas verdadeiros reguladores do discurso online. Em vez de figurarem como agentes meramente neutros, que era essa a suposição, ou como tubos de comunicação, fato é que empresas como Facebook, Google e Amazon são hoje capazes de interferir ativamente no fluxo de informações. Bruno Musa, essa fala chama bastante atenção. Bom, primeiro que é de novo um evento fora do nosso país em língua portuguesa, portanto, não entendo a necessidade de ser fora do país, e falando de liberdade e democracia, que são coisas que infelizmente estão em falta aqui no nosso país, né? De novo essa ironia. Mas chama bastante atenção, o Bruno Musa, porque é justamente no período das redes sociais que todas as linhas editoriais vieram às claras. Agora, a pessoa que se informa, ela sabe se aquele veículo de comunicação está partindo de algum ponto de vista, do ponto de vista da ciência política, enfim, de como é que ele enxerga o mundo. Antes, quando só tínhamos aquela rede TV, que é concessão pública, vai lembrar, tem o dedo da máquina estatal ali, e aí sim é que a manipulação acontecia, porque é o que acontece, a imprensa age como uma assessoria de imprensa, então pega o fato, manipula, mexe ali para construir a narrativa conforme eles acham que é correto, e não conforme é o fato, e não conforme é a verdade, é justamente o contrário. Pois é, como eu sempre falei aqui, citando Voltaire lá do século XVIII, em que ele falava... eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. O que pega aqui é que, primeiro, um ministro da Suprema Corte fazendo um evento no exterior. Seria muito interessante se o Brasil voltasse em algum momento, no futuro próximo, a ter juízes da Suprema Corte que fazem o trabalho deles. Primeiro, respeitar a lei, coisa que no Brasil não estão fazendo. E segundo, apenas falar nos autos. Ficar quieto mesmo, não opinar sobre tantas coisas afora, no mundo afora, com um monte de câmera em cima e se tornarem protagonistas. Pensa num jogo de futebol, onde o juiz é o protagonista, alguma coisa está muito errada. E o país, ele é justamente isso. Então nós estamos com disfunções onde essas instituições que foram sequestradas pelos burocratas precisam manter esse status quo. Como eu falei aqui também já, tem que pensar que se em algum momento o Brasil voltar a ser ou ser um país democrático de verdade, essas figuras não mais interessariam a um sistema democraticamente ativo. Não mais interessariam, porque são pessoas centralizadoras, são pessoas que querem censurar, que querem manter o monopólio da narrativa deles, ou seja, você pode falar desde que você pense como eles. Se essas pessoas, em um sistema democrático, não são bem-vindas e, portanto, precisam ser expurgadas desse sistema e dessas instituições, eles lutarão com unhas e dentes até onde eles podem ter força para permanecer no cargo, porque, obviamente, se eles acabaram com a Constituição e não respeitaram, quando a democracia volta, quando a liberdade volta, quando o respeito à Constituição volta, essas pessoas podem ser punidas, porque eles fizeram coisas que não são permitidas. Tudo isso faz com que nós saibamos que eles vão acelerar esse processo e tentar ao máximo tolher as redes, como ele falou, e não tolher a liberdade, tolher as redes, tolher a nossa liberdade de opinar diferente daqueles. De novo, você quer ter uma opinião diferente da minha? Ótimo. O ser humano apenas avançou ouvindo o diferente, ouvindo o contraditório, para aí sim saber o que está errado. Se não, vira uma massa de zumbis manipulados, onde o monopólio da narrativa pertence a poucos. E esse é um dos poucos que quer controlar.